Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira, somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje na nossa mesa está super especial, como sempre, mas aqui nós estamos de rosa. As meninas poderosas, né? Hoje posso dizer As isso. meninas tudo cor de rosa, que a gente está começando o nosso mês de outubro, o nosso podcast especial com a doutora Thelma Feltrin, e nós vamos falar sobre câncer de mama, né? Obrigada, doutora Thelma, por estar aqui conosco. É uma honra, né, recebê-la aqui no nosso podcast Pod na Mesa. Eu que agradeço o convite, parabenizo aí você, Daniela e Rosana, pela iniciativa, pelo trabalho tão belo que vocês têm feito de levar informação de qualidade para as famílias aí do Brasil e fora do Brasil. Muito legal. Então, vamos apresentar aqui na nossa mesa hoje, né? Nós estamos com a doutora Thelma. Ela é nutricionista, ela é mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ela é docente do curso de nutrição da Uninove. Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Só que a gente gosta de falar, né, Rosana? Ainda mais, né, nesse momento aqui, a gente tem que se... Tudo pode na mesa, será? Depende, hoje pode. Hoje pode. Então, a gente vai colocar na mesa aqui um tema que é tão importante, né, Thelma, para as mulheres, a questão do cuidado. E você passou por uma situação dessa, né? Então, a gente queria começar com, se você pode comentar um pouquinho de como foi esse processo para você. Claro. Eu sempre costumo dizer que quem passou pela situação, ele tem talvez, não digo mais propriedade, mas talvez mais sensibilidade de entender o que o outro está passando também, né? E eu tive aí câncer de mama muito jovem, né? Eu tive com 37 anos a primeira vez e tive uma recidiva depois de 6 anos. E fiz o tratamento ao longo desse período. E eu costumo dizer que o câncer de mama, ele tem vários tipos, né? Então, a forma como eu tive, o meu tipo, a forma como eu encarei, ela pode ser diferente para outra mulher, porque cada um de nós é um ser humano com uma história de vida, com uma crença, com medos e anseios diferentes um do outro. Então, aquilo que eu vivi, ele não vai ser modelo para ninguém, né? Talvez seja uma inspiração, uma ideia, uma forma de ter vivido. Um alerta até, né? Que pode ajudar as outras pessoas, exatamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. E aí, por ser nutricionista, né? Então, a gente vai aplicar, né? Vou falar o que eu apliquei na minha vida e aquilo que tem embasamento científico quando a gente pensa no câncer de mama de maneira geral, né? Então, eu fiz esse tratamento, eu fiz aí, na primeira vez, eu fiz fiz cirurgia, então eu fiz uma mastectomia total, tirei a mama, a minha foi do lado direito, e já fiz a reconstrução, né, na mesma cirurgia, porque isso também é uma questão muito particular, tem mulheres que não fazem a reconstrução na primeira cirurgia, faz depois, coloca uma prótese expansora, que ela vai meio que aumentar, né, esticar essa pele para depois colocar uma prótese definitiva. E aí, seguido do tratamento, eu fiz quimioterapia, que fiz acho que 6 sessões de quimioterapia na primeira vez, e depois eu fiz um tratamento em casa, via oral, né, que é muito comum, né, nós que quem teve câncer de mama, tem que continuar o tratamento depois. E aí tive uma recidiva, depois de 6 anos, na mesma mama, então eu tive que fazer uma nova cirurgia, uma nova prótese, e aí na segunda vez eu fiz quimioterapia e fiz radioterapia, mudou a medicação e sigo aí acompanhando, né? Câncer de mama é uma doença crônica, né? O câncer é uma doença crônica, a gente precisa acompanhar aí pro resto da vida. Bacana. E você descobriu como, Thelma? Então, eu descobri por apalpação, eu mesma em casa. Eu tinha acabado de passar numa consulta com o meu ginecologista na época e ele também analisou, fez a palpação e não viu nada.
Quando eu, um dia deitada na minha casa, passando a mão assim, eu percebi uma coisa, um carocinho, e falei, que estranho, né? Aí liguei para ele, já fizemos os exames, e a partir de então começou todo o tratamento. Então, a primeira vez foi assim, a segunda vez também foi sentindo. Alguma coisa começou a me incomodar, quando eu dormia em cima, eu dormia de lado, começou a me incomodar, e aí a gente fica sempre atenta, né? Uma vez que você teve, qualquer coisa normal que você tem, exato, já liga um sinal e você já entra em contato aí com o médico. Você percebeu que era diferente, Thelma? Eu percebo, eu tenho períodos para menstruar, por exemplo, que a gente faz a palpação, e aí já fui várias vezes, vou fazer exame, estou sentindo, e são cistos às vezes, né? É líquido ali que está relacionado. Quando você fez essa palpação, você sentiu diferente? Era diferente? Era mais duro, alguma coisa assim? Era mais durinho, bem assim, como se fosse uma bolinha mesmo, né? Mas dava para perceber que não era natural da minha mama, né? Porque a questão do autoexame está muito ligado com isso, né? O autoexame ele não diagnostica nada, mas ele me faz conhecer a minha mama, o meu corpo, as minhas axilas, para quando tiver uma coisa diferente daquilo que eu estou acostumada, a gente já buscar essa ajuda, né? Então, ele era diferente, sim, e aí é interessante porque eu não tenho histórico na família. Então, pessoas que têm histórico na família de câncer de mama, elas já ficam mais atentas, faz o acompanhamento mais de perto. Eu não tinha, então, assim, sinceramente, quando eu percebi, eu não achei que fosse, né? Mas depois, fazendo os exames, né, fazendo biópsia, aí detectou que era um carcinoma. Entendi. Acho que a gente pode falar, então, como é importante, né, esse autoexame, o autocuidado, que muitas mulheres acabam correndo tanto e não fazem, né, não se percebem, autopercebem e não vê a importância disso, né, dessa palpação. Exato. E se tocar, né, acho importante, quando a gente pensa aí no autoexame, fazer, né, no chuveiro e axila também, né, às vezes no pescoço, onde a gente tem os linfonodos, né, porque para a gente perceber se tem alguma coisa. E sempre buscar orientação, né, porque muitas pessoas têm medo. Então, quando ela descobre alguma coisa, tem medo do diagnóstico, demoram para buscar ajuda e quanto mais demorar, mais difícil pode ser o tratamento e o prognóstico depois. Então, eu gosto muito esse é o meu perfil, né, de encarar de frente, bom, já que tem alguma coisa, vamos lá, vamos enfrentar, para que tenhamos bons resultados desse tratamento como um todo. Perfeito. Acho que a nutrição um todo, e cabe muito nessa conversa nossa, até uma importância da mulher se reconhecer, se enfrentar mesmo, né? Então, assim, uma das coisas que eu trato muito no consultório, aqui a gente tem muitas questões de autoimagem, né? E eu acho que vem muito disso, da importância da gente usar, às vezes, um hidratante, você tomar um banho, só que você está passando o hidratante no corpo, você se toca, você se olha, a gente tem que se amar e tem que se tocar, igual você falou, é pescoço, é axila, é mama. Então, esse hábito, ele tem que ser cultivado já nas meninas, de se reconhecerem, na mulher, continuar, porque salva vidas, né? Com certeza. Só de você se perceber, de procurar autoajuda, isso faz toda a diferença, né? O momento em que você faz esse diagnóstico. Eu acho muito importante a gente estar falando disso, não ter problema de se tocar, de ir. Agora, na pandemia, eu acho que também é um momento importante da gente falar, porque foram coisas que foram deixadas para segundo plano. Eu mesmo, quando fui ao ginecologista, nós não está marcando exames assim, então, algumas coisas que ficaram atrasadas aí, mas da importância agora que está liberando um pouco mais aí da mulherada aí toda para fazer esse foi um problema, rotina, né? Esse foi um problema na pandemia, porque as pessoas só se preocuparam em não se contaminar com o vírus e abandonaram o cuidado da saúde, né? Uma outra coisa importante para as mulheres é que tem algumas mulheres que não visitam os ginecologistas anualmente, né? E ele pode ser uma das portas de detecção precoce, porque ele, normalmente, o médico, a médica, ele vai apalpar a mama, então ele vai também ser um alerta. Então é importante, né, a gente se cuidar, se olhar. E aí, falando sobre a questão da imagem corporal que você falou, Rosana,
e se aceitar, porque a partir do momento que você faz a cirurgia, o seu corpo muda. Então, se eu tenho um apego muito grande ao meu corpo como ele era, a estética, e aí como fica depois da cirurgia? Então, essa aceitação é muito importante, precisa ser trabalhada, porque a gente muda. Mas as cicatrizes contam a história da nossa vida. A nossa história, não é? Então, mais forte. E esse tocar, né, o se tocar depois da cirurgia também é importante. Por quê? Porque a gente mudou, mas nós estamos ali, estamos vivos, e é isso que a gente precisa comemorar. Então, tem cicatriz, nós não somos mais do mesmo jeito, mas o que importa é a nossa essência interior. Ô, Thelma, eu acredito muito que quando a gente esconde da gente mesmo, às vezes, alguma coisa, por exemplo, eu não quero ver minha mama, eu não quero ver minha barriga, eu não quero ver minha perna, qual questão que seja, ela continua sendo uma questão. A partir do momento que a gente pode até não achar a parte mais linda do corpo, a mão, o pé, o que seja, mas se você olha, se você toca, se você fala assim, até que é charmoso, até que... Exato. Então, você vai mudar o foco, mudar o foco. Então, assim, se olhar, se enfrentar, é tão legal, né? É muito importante. É muito importante. E uma outra coisa ligada aí a essa, a nossa imagem, né, é que no tratamento é muito comum, grande maioria das mulheres que fazem tratamento com quimioterápico, elas vão perder o cabelo. E aí a gente entra numa outra questão da nossa identidade, que é o nosso cabelo, e muitas querem esconder isso, né? Não querem de jeito nenhum que ninguém na casa a vejam sem cabelo, e é uma outra forma também da gente se aceitar, né? E entender que nós não somos o nosso cabelo, né? Mas entender principalmente que depois ele cresce muitas vezes mais bonito, ele cresce diferente. Obrigada. Então é uma fase, né? É uma fase que eu encorajo as mulheres aí a usar aquilo que fizer bem para ela, né? Então, eu tive, na primeira vez, eu quis comprar uma peruca e me diverti com essa situação. Fui em vários locais para entender o que existia de tipos de peruca e abusei um pouquinho de... um dia eu tanto queria ser mais loira, então eu pus uma mais loira. E na segunda vez eu mudei, eu falei, não, agora eu quero usar lenço. Então eu usei lenço, e aí aprendi, e as pessoas se envolveram me mostrando como fazer os diferentes arranjos de lenço. E foi uma fase também onde eu pude explorar esse outro lado, e a gente aprende a gostar mais de nós mesmos sem cabelo, com as cicatrizes, e é um aprendizado muito grande para a vida. Com certeza, é muito importante essa sua fala, porque as mulheres acabam, às vezes, entrando num outro estado, né, de uma depressão, não quero sair, não quero falar com mais ninguém, me deixa, às vezes, eu acho que até tem, né, Thelma, seu momento que você quer ficar sozinho ali, né, no seu cantinho, mas a gente vai definhar, a gente não vai mais viver por conta disso, vamos, como você falou, vamos enfrentar a situação, e são tantas situações na nossa vida, né? A gente vai parar uma vez, na segunda vez, então vamos embora, né? Não claro, ficar parado aí. E se tiver alguma questão, né, de depressão, como eu falei, cada um tem um modo de reagir diante da doença, e são maneiras diferentes. Se tiver, tem solução para isso, né? Então é importante o conversar, o ter essa rede de apoio, muitas vezes buscar um profissional da área para você falar sobre o que você está sentindo, né? Porque, queira ou não, a gente tem, né, medo, né? Porque quando a gente fala de câncer, é natural a gente associar com morte, mas a gente precisa falar sobre isso, né? E o falar faz parte do tratamento, quando a gente coloca isso para fora, os nossos medos, dores, anseios, e é uma forma de tratar. Então, quem tiver, ou quem teve, ou quem está tendo, né, passando por essa situação, mas que está com alguma questão que está incomodando muito, busca ajuda, né? Fala, conversa sobre o assunto, que é muito importante. Acho que deve ter grupos, não, Thelma, de mulheres que a gente pode se relacionar, né? Você recebeu um diagnóstico, acho que nisso que você está falando, vamos conversar com esses grupos, né? Que eu acho que as mulheres têm uma maior força ali nesse momento, não? Nos próprios hospitais, onde tem aí o tratamento específico para câncer de mama, existem vários grupos, tanto feito pelo próprio hospital, né, com palestras, com orientação, ou grupos de WhatsApp, que as mulheres que estão passando pela situação,
elas acabam ali se reunindo, trocando figurinha, experiência, o que uma passou, o que outra passou, como ela resolveu aquela situação. Então, eu lembro que a primeira vez, primeira vez não, a segunda vez que eu me tratei no AC Camargo, ali tem um grupo muito forte, onde eles davam palestras. Eu lembro de ter participado, assim, até de aula de maquiagem para mulheres que estão enfrentando câncer de mama, e muito bacana, porque é uma forma de você valorizar, né, e saber o que eu posso ou não passar nesse período. Então, elas davam essa orientação de uma forma muito clara, e você vai trocando figurinha, experiência, você vê que você não está sozinha nesse barco, né? Tem muita gente passando ou que já passou, e você aprende, né, com a situação do outro também. Aprende a encarar, e tenho certeza que elas são bem animadas, né? Porque quando a gente vê alguns grupos aí, são que é para te tirar daquela sensação, né, de que acabou para mim. Não acabou, vamos embora, né? Eu lembro que eu participei também de uma palestra lá que falou sobre tatuagem, porque algumas mulheres precisam tirar o mamilo. Então, assim, você vai abrindo a sua mente, né? Porque a gente pensa que o nosso problema é o maior do mundo. E quando você ouve que tem solução para uma série de coisas, é isso que a gente precisa nesse momento. Olha, se você fez uma cirurgia, não pôs a prótese agora, tem solução para isso, né? Tem prótese externa, tem roupa própria para isso. Se você perdeu o cabelo, tem várias soluções. Se você tirou o mamilo, tem várias soluções para isso. Então, a gente vai entendendo que tem alternativas, né, para cada uma dessas situações que a gente acaba passando. Então, é muito importante, tendo oportunidade, né, no local que está se tratando, porque muitas vezes até numa UBS tem, né, numa UBS, num hospital específico de câncer, tem as voluntárias que fazem muitos trabalhos ligados para auxiliar as mulheres e qualquer paciente nessa fase da vida. Legal. Está falando de ajuda, Thelma, qual o papel da família, dos amigos? Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa ajudar a mulher, né? Essa família também muitas vezes fica perdida, não fica? Como que você percebeu isso aí? Como foi a sua família, os seus amigos nesse contexto? Olha, a rede de apoio, né, nesse período, ela é extremamente importante. E essa rede de apoio pode ser familiar próximo de você, ou às vezes alguma pessoa mais distante. Então, o estar ali disponível para te ajudar, para te ouvir, para te acompanhar numa consulta, numa quimioterapia que você tem que fazer, isso é muito importante, né? Para nós ajuda bastante saber que você pode contar com alguém para uma emergência que você tenha, ou até mesmo para te acompanhar, porque às vezes nas salas de espera dos hospitais, das clínicas, é uma sala de espera meio árida, né? Você vê pessoas passando por tantas dificuldades e você às vezes não tem com quem conversar. Então, você está com um acompanhante, pode ser um amigo, um marido, ou um filho, alguém que possa ali conversar sobre outras coisas, né? Então, buscar essas pessoas, ou o familiar que está ouvindo, né? Se disponibilizar para ajudar naquilo que for possível. E às vezes são coisas tão simples, né? Às vezes acompanhar numa consulta, mas às vezes é levar uma sopa num momento que a gente não está muito bem, não está conseguindo comer nada, oferecer para ficar com os filhos num período também que a gente não está legal. Então tem várias maneiras que a família pode ajudar. E às vezes o ajudar pode ser ficar quieto e não falar nada, mas está ali do seu lado. Eu lembro de uma vez que uma amiga foi me acompanhar na quimioterapia, porque meu marido estava viajando e ela foi. E a gente, o paciente, é importante falar, porque eu lembro que eu falei assim, olha, esse remédio agora ele vai me dar muito sono, então eu não vou conversar, eu vou dormir. Pronto, ela ficou quietinha ali do meu lado e entende. Então, a família, o acompanhante, ele precisa entender o espaço do paciente também. Qual é a hora de falar? Qual é a hora de visitar, qual é a hora de se afastar, qual é a hora de calar. Então, é importante que a família esteja presente, se disponha e sempre com um espírito positivo, né? Porque o que a gente menos quer enquanto está passando por uma doença é que as pessoas tenham pena de nós, né? Tenham dó de nós, porque a gente sabe que é difícil, mas eu quero solidariedade. Né? E as pessoas, às vezes, elas vêm, elas
a gente tem que acabar consolando elas, porque elas vêm muito, muito tristes diante da situação. Então, já chega com aquela carinha triste, né, Thelma, para a pessoa que está passando, aí você já olha e fala, nossa, mas não é isso, né? Eu ainda estou aqui, né? Eu não morri ainda, mas realmente, mas é importantíssimo, né? Essa rede de apoio, essa solidariedade das pessoas, mas sempre entendendo, né? E o paciente tem que falar quando ele não quer receber visita, quando ele está num período que a imunidade cai muito, ele tem que falar o momento certo de acontecer essa visita, né? E a família se dispor a ajudar. Entender, não é nada com vocês, é comigo. Hoje eu quero ficar sozinha. A gente tem isso na vida, né? Assim, a importância das pessoas respeitarem o espaço de cada um, né? Claro. E a gente está falando de família, você acha, as pessoas costumam vir com receitinhas? Vamos entrar um pouquinho na nutrição. Sim, chá disso, porque isso curou fulano. Eu vi na internet, né, que isso dá certo. Demais, né? Então, e a gente tem que entender, o paciente tem que entender que a família, ela quer o bem nosso, né? Então, eles querem nos ver curados. Então, às vezes, um pai e uma mãe, eles vêm, né? Olha, eu vi em tal lugar que a casca da árvore tal, ela vai curar o câncer. E o grande problema disso é que alguns pacientes mal informados, eles abandonam o tratamento, né, de radioterapia, quimioterapia, e só vai nesse chá, ou nessa casca, ou nesse pó que a pessoa viu em algum lugar. Então, tudo que o paciente for experimentar, ele precisa consultar o seu oncologista, o seu médico, para ver se não vai ter uma interação maléfica com o tratamento, ou às vezes até um risco, né, de contaminação, algum efeito colateral que aquele produto tem. E verificar o embasamento científico daquilo, porque existem muitas plantas medicinais, inclusive, que existem situações e situações que elas podem ser utilizadas. Então precisa verificar, para o determinado tipo de câncer que eu tenho, né, ou não, porque câncer de mama não é tudo igual. Tem alguns cânceres que você não pode utilizar, por exemplo, nada que tenha hormônio. Então, tem alguns alimentos que vão estimular isso em você. E a pessoa ouviu que fez bem para uma, mas o câncer dela era diferente. Então, sempre buscar essa informação de uma fonte segura, consultar o médico. E se não for aceitar aquilo que a família ou amigo, ou algum conhecido está orientando, fala com ele com amor, com jeitinho. Olha, eu agradeço a sua preocupação, mas o meu médico achou melhor não utilizar nesse momento, né? E tá tudo bem. Porque todo mundo tem uma receitinha, então aqui nem tudo pode na mesa. Aí né? Não pode. Aí já não pode, porque justamente tem as interações, e eu lembro assim, às vezes o meu pai fala, eu pesquisei no Google, toma chá não sei do que, você ainda quer acompanhar o tratamento, se você tá tomando esse chá ou não, né? E não é assim, né? Na vida não é assim, muito menos nesse momento de câncer. Exato. É muito preocupante. Então, a gente precisa buscar essa informação, né? Mas né, a gente vai falar sobre a alimentação em si, ela vai ajudar muito, mas com alguns cuidados aí, porque eu lembro uma vez que eu por conta própria, queria tomar alguns suplementos de vitamina, e antes de tomar, eu fui consultar minha médica, e olha a explicação que ela deu. Ela falou assim, Thelma, a quimioterapia, ela é feita para oxidar a célula cancerígena e matar. Se você começa a tomar muito antioxidante agora, essas vitaminas, ela pode ter algum efeito contrário ao medicamento. Então, você está bem, você não perdeu peso, você está se alimentando bem, não é o momento disso. Então, olha que interessante, às vezes a gente acha, vamos nos encher de vitaminas, porque isso faz bem. Precisa consultar o nutricionista, o médico, para ver se realmente aquilo vai fazer bem naquele momento, né? Super importante, né, essa informação aí. E fala então para a gente você falou em rádio, em quimioterapia, né? E conta para a gente o papel da nutrição nesse momento, né? Porque a gente tem toda uma importância da nutrição na prevenção do câncer, no momento que está instalado, associado ao tratamento. Vamos falar um pouquinho da nutrição no tratamento. Perfeito. Então, a gente tem aí 3 fases, né? Tem a da prevenção, que você comentou, que para todo mundo que está nos ouvindo,
vive a situação do câncer, mas também não quer ter. Então, a gente sabe que a alimentação diversificada, com todos os grupos alimentares presentes, com muita fibra, fazendo, né, uma rotina alimentar saudável, mais próxima à natureza, ela previne. Ela não garante que não vai ter, porque nós temos N fatores que são aí os causadores do câncer. Mas uma alimentação saudável, né, associado aí com atividade física, qualidade de vida, ela pode contribuir na prevenção. Mas a outra questão eu estou com câncer e estou fazendo o tratamento. Então, tem a questão do pós-cirúrgico, né, que é importante ter essa alimentação também bem equilibrada para ajudar na cicatrização, para ajudar no efeito dos medicamentos que são propostos ao longo do tratamento. Quando a gente vai para o período da radioterapia e da quimioterapia, aí nós vamos ter algumas questões muito particulares. Então, a radioterapia, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, né, é uma radiação no local da onde teve o câncer. Então, ela é feita todos os dias, o número de sessões varia de pessoa para pessoa, é feito todo um estudo para saber, para esse tipo de câncer, com essa idade, com o tratamento que você já fez, se foi antes ou depois da cirurgia, vai fazer, sei lá, 30 sessões. Então, ele vai todo dia no hospital. E como é uma radiação, é como se você tomasse um grande sol todo dia. E quando a gente toma muito sol, a gente fica cansado, né? Fica aquele estado meio cansado. É isso que ela vai proporcionar. Então, ela vai estar tratando ali, esterilizando, né, o local do câncer, mas você fica cansada e vai tendo como se fosse uma queimadura nessa pele. Então, a alimentação, ela vai ajudar nessa cicatrização. Então, é importante comer alimentos que forneçam proteína, é importante estar super bem hidratado para poder ajudar a recuperar essa pele. E a alimentação também, né? Normalmente a radioterapia no câncer de mama, ela não vai tirar apetite, a pessoa consegue se alimentar bem, mas é importante que ela tenha uma alimentação saudável, equilibrada, orientada, né? Os serviços aí de tratamento do câncer, eles têm nutricionistas que orientam sobre o que é importante não faltar nessa alimentação para ajudar no tratamento. A gente sempre fala, né, que a alimentação, ela traz imunidade, e essa imunidade está ligada a recuperar-se desse período da radioterapia. Já na quimioterapia, a gente tem um outro cenário, porque a quimioterapia também tem vários modelos de se fazer o quimioterápico, né? Hoje em dia tem quimioterápico até via oral, que faz em casa, mas aquele quimioterápico clássico, que vai lá no hospital para receber a infusão, né, desse medicamento, quimioterápico é sempre um medicamento, e são medicamentos fortes. A questão aí no câncer de mama é o efeito que a gente tem desse medicamento. Então, ele pode trazer náuseas, enjoo, falta de apetite, e a imunidade que pode cair também, né? Porque o medicamento é para matar células cancerígenas que possam estar em qualquer lugar do corpo, mas ela também afeta algumas células boas, que são as nossas células de defesa. Então, aí, para enjoo, náusea, não é o período todo, ele é só um período, normalmente logo após os próximos dias depois da sessão de quimioterapia. Então, é importante também uma alimentação mais leve, ver o que o paciente está conseguindo aceitar, porque a gente precisa muito disso. O que ele conseguiria comer naquele dia, né? Não evitar ficar sem comer nada, porque só piora a questão do enjoo e das náuseas. E a gente fala muito do uso do gengibre, né? Que comprovadamente ele é um alimento que pode ajudar a contornar um pouquinho os enjoos e as náuseas. E aí explorar, né, essa raiz tão versátil, que dá para fazer chá de gengibre, dá para colocar gengibre ralado na comida, dá para fazer conserva de gengibre, dá para fazer suco com gengibre, ele pode ajudar, né? É um dos alimentos que a gente tem que ajuda a contornar um pouquinho náusea e enjoo. E no período da imunidade mais baixa, que também não é o período todo, é só uma semaninha aí que tem ao longo do tratamento, né, de cada sessão de quimioterapia, é importante um cuidado muito grande com a higienização,
a manipulação, aonde você está comendo, e principalmente se você vai comer fora de casa, né? Evitar crus, né? Exato, evitar alimentos crus, então evitar peixe cru, verduras, evitar nesse período, porque a imunidade está baixa. Então, diante de qualquer micro-organismos que nós naturalmente defenderíamos com as nossas defesas, eu estou sem essa defesa. Então, aí pode ter um período de uma toxinfecção, e aí pode precisar de uma ajuda no hospital. Então, muito cuidado, né? Aonde vai comer, evitar, por exemplo, se vai comer num restaurante self-service, evitar ir muito tarde, né? Tipo 3 da tarde, onde essa comida já está lá, talvez há algum tempo, e saber a procedência dos alimentos, né? Também é muito, muito importante nesse período. E falei da água já, né, que é importante. Estamos tomando um medicamento que é forte, essa hidratação é muito importante para a gente poder eliminar aí esses resíduos dessa medicação toda. Bacana. E para quem não quer ter câncer, né, aqui o que eu pode na mesa é justamente de evitar os ultraprocessados, né? Perfeito. A nossa conversa é essa, né? Então as pessoas têm que mudar hábito alimentar, têm que comer mais in natura, mais vegetais e tirar isso da mesa mesmo, lá da sua casa, lá do seu armário, né? Sem essa desculpa, perfeito. Eu não vivo. Essa história, né, Thelma? Como nós somos nutricionistas, fala assim, eu não vivo sem refrigerante. Como você não vive sem refrigerante? Por que você não vive sem maçã, sem couve-flor, né? Claro. E aí essa fala tem que começar a ser modificada, e é o nosso papel aqui orientar as pessoas com relação a isso. Perfeito. Tem ajuda, né? Tem um período, é claro, tem um período que é quando termina o tratamento. Quando termina o tratamento, você já fez a cirurgia, já fez rádio, químio, em ordens aí, que varia conforme o quadro do paciente, a gente sempre pergunta, bom, e agora? Né? O que eu posso fazer para melhorar os meus hábitos? Então, isso que a Dani falou é essencial. Dá para eu viver, sim, sem algumas substâncias que não vão agregar nada na minha saúde, né? É o fato do refrigerante, de macarrão instantâneo, de temperos prontos. Dá sempre para a gente melhorar, né? Mas é sempre importante não ficar neurótica, né? Eu não vou... Agora, se não for orgânico, eu não como de jeito nenhum. É lógico que ajuda. Se eu posso, né, comer um alimento orgânico, são coisas que me ajudam. Mas a gente não pode viver com essa sombra, né? Será que eu vou ter de novo? Porque pode ser que tenha. E se tiver de novo, a gente vai lá e trata. Mas dá para melhorar. Eu acredito muito que qualquer problema de saúde que a gente tenha é uma oportunidade da gente rever nossos hábitos. Hábitos familiares, hábitos de relacionamento, hábitos alimentares, de atividade física. Tem pessoas que de repente, na doença, tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Então, é uma oportunidade da gente, dali para frente, ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, isso é super importante, essa questão dos ultraprocessados, com certeza. Exato, né? É um chacoalhão, né? Fala assim, olha, é o momento de você rever os valores, exato. E traçar como vai ser daqui para frente, né? Então, isso que você está falando é muito importante. Ou até quando você está escutando a gente aqui, você não precisa esperar esse chacoalhão, você já pode começar, né? Pode na mesa, a gente pode tudo, né? E procurar ajuda, né? Porque, assim, essa questão comportamental na nutrição, né, Thelma, ela está muito latente hoje nas nossas conversas, que mais importante do que a dieta que a gente propõe, ou que a gente sabe que é importante, é a gente conseguir segui-la. Então, buscar ajuda para falar, olha, eu sou viciada em refrigerante, como eu posso? E buscar estratégia, enfrentar dia a dia, porque é possível você ter alguns comportamentos que vai levando você a mudar. Mudar não é fácil. Exato. Às vezes a gente muda no tapa, né? Dói, né? A mudança dói, mas é essencial. É essencial, é um processo, né? Porque às vezes fala assim, eu não consigo. Não, você consegue, sim. Vamos só pensar no como a gente vai fazer isso, o dia a dia, procurar ajuda. Tem solução para tudo, né, Thelma? Exato, exato. E às vezes a pessoa também tem um pensamento, né? Bom, já que agora eu tive essa doença, não sei o que vai ser, agora eu vou comer tudo errado. Também não é o certo, né? Então, assim, é uma oportunidade de se cuidar, né? A gente tem que ter amor à vida
e ninguém, a gente não sabe o dia que a gente vai partir dessa vida, né? A gente só sabe que vai um dia, né? A gente sabe que vai, mas enquanto a gente está aqui, vamos cuidar, né, do nosso corpo, que é um presente que a gente tem aí de Deus, a gente cuidar do nosso corpo com amor e da melhor forma possível, né? Com hábitos saudáveis, aceitando algumas questões. Às vezes a gente vai comer um pouquinho mais exagerado, mas o prazer na alimentação também é importante, né? Muito. Então, não precisa ficar também escravo da sua alimentação. Ela faz parte da nossa vida, mas buscar essa alimentação saudável, lembrando que comer também é uma forma da gente trazer prazer para a nossa vida. E às vezes num tratamento respeitar e lembrar a cultura, os pratos afetivos, a gente fala muito disso, né? Da cozinha afetiva, e você falou da sopinha que pode te levar a alguma coisa. Então é tão importante o quanto o alimento também traz esse lado afetivo, né? Com certeza. Para a vida. Então, olha, é a hora de dar o bolo que gosta, dos pratos, do momento, de viver momentos em torno da mesa de uma forma muito legal. É sempre bom falar do prazer em comer, com né? Certeza. Fundamental, ainda mais nesse momento que a pessoa está passando, né? Esse contato, esse amor. A comida é um amor, é um carinho, a comida é da alma que vai reconfortar a pessoa naquele momento dela ali. E se a pessoa tem um prato que ela quer oferecer, então pergunta, né? Olha, a mãe, por exemplo, né? Mãe, avó, enfim, algum parente, eu sei que você gosta de tal prato que eu fiz quando você era criança, tá com vontade de comer? Às vezes a gente tem essas vontades, né? Sim, é uma forma de afeto, a gente sabe, né? Bacana. A Thelma faz vários pães de fermentação natural, a gente tem que provar, porque ficam lindos, agora se fica saboroso, aí já não sei, né? Ela tá te provocando, Thelma, ela Tô sentindo, mas olha, a ideia do pão também é buscando um pouquinho mais de qualidade na alimentação, né? Então, e uma forma também da gente mudar o foco, fazer outras coisas, né? Se desafiar, eu acho muito importante isso para todas as mulheres. Às vezes as mulheres falam, não tenho tempo de cozinhar porque eu trabalho fora. Todas nós trabalhamos fora, né, Dani, Rosana? A gente trabalha, mas a gente também valoriza essa questão que é muito importante, de preparar alimentos em casa, de se desafiar, né? Será que eu consigo fazer? Não, eu consigo, eu vou lá tentar, e tem muitos recursos para isso hoje em dia. Então, e o processo é muito legal, né? Você, de repente, chegar em casa, abrir um saquinho e comer um pão ali, tudo bem, tá legal, mas quando você senta à mesa de um pão que você sovou, que você esperou crescer, que você ficou sentindo o cheiro no forno, abrindo lá para ver se tá bom, e você vai comer, é outra coisa, né, Thelma? É verdade. Tem um outro sabor, né? Eu preciso testar suas receitas, porque eu já fui fazer a fermentação natural, não deu certo, não, ficou horrível. Não rolou. Esse não foi para mesa, viu? Dani, eu acho que é uma questão do ambiente, né? Eu acho que talvez na minha casa a gente tenha mais micro-organismos no ar do que na sua. E aí a gente consegue desenvolver. Mas você que fez o fermento? Foi. Não deu certo, não rolou, não. Mas um dia a gente marca uma conversa só para falar sobre o pão, com certeza. Isso, legal. Ô, Thelma, por que o mês de outubro é considerado um mês rosa aí? Você tem essa informação? Tenho. Na verdade, a gente vive agora, né, cada mês com uma cor, né? São formas, né, de se alertar a população para determinadas doenças. E um dos pioneiros nisso foi o Outubro Rosa. Logo depois veio o Novembro Azul, que é para o câncer de próstata, né? E essa questão do Outubro Rosa, que a gente vê sempre simbolizado com aquele lacinho rosa, né? Ele começou um movimento assim, é um movimento internacional, não é só no Brasil, mas ele começou em 1990, através de uma corrida que teve lá em Nova York, em prol do câncer de mama. E aí, então, no começo foi só nos Estados Unidos, alguns países ali perto, e em 97 começou a sair, né, de Nova York, foi para outras cidades ali, mas chegou no Brasil esse movimento em 2002. E a primeira coisa que ficou rosa aqui no Brasil foi aquele monumento do obelisco que tem ali perto do Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde ele foi iluminado de rosa. E a partir de 2002, então, começou esse movimento. E é um mês, né, onde
muitas instituições públicas, privadas, elas lançam aí, então, campanhas, né, para conscientização, para que as mulheres busquem, né, tratamento, autoexame, informação de qualidade. Então, tem muito debate, tem muita orientação, muita informação, até a iniciativa de vocês também é relacionada a isso, né, para conscientizar as pessoas sobre esse problema. O câncer de mama, ele é o câncer mais comum nas mulheres. E rosa porque ele é o mais comum nas mulheres, mas homem também tem câncer de mama. Só que apenas 1%, né, de todos os cânceres de mama que tem, 1% só acomete os homens. Então, ele é predominantemente aí presente nas mulheres. Então, é mais para é uma campanha, né, de conscientização para o tratamento precoce, né, e levar informação de como é esse tratamento para as mulheres. Você fez lembrar agora que a gente tem várias corridas, como a gente fazia, né? Corrida de rua, tem corrida de câncer de mama, que é justamente para... E é uma corrida, até uma super emocionante, porque não é uma corrida qualquer, sabe? As mulheres estão ali porque elas enfrentaram o câncer, elas progrediram, então elas estão ali para comemorar a vida. Exato. É uma corrida totalmente diferente de todas, né, que a gente faz. É emocionante mesmo os relatos que elas fazem, elas dão os depoimentos lá no palco. Então, é uma corrida totalmente especial e a gente gosta de participar disso para ajudar e para ver, claro. E como você falou, para conscientização mesmo, né? Existem, às vezes, algumas exposições de fotógrafos, existem algumas exposições belíssimas de fotógrafos com mulheres que tiveram câncer de mama, mostrando, né, essas cicatrizes, mostrando o período sem cabelo, com lenço. É muito bonito. Então, a gente tem que realmente apoiar, né, todas essas iniciativas que existem nesse mês. Legal. E você tem a informação da incidência aí de câncer aqui no Brasil ou no mundo? Como está isso? Então, quando a gente vai ver um pouquinho os números, né, é dividido por sexo. Então, tem aí alguns cânceres que são mais acometidos nos homens e nas mulheres. Quando a gente pega as mulheres, a gente tem alguns dados assim de dois, sempre o de mama é o que aparece em primeiro lugar. Então, o câncer de maior incidência nas mulheres é o de mama. E até anotei aqui, em 2020, o INCA, né, que é o Instituto do Câncer, ele apontou que de todos os cânceres que as mulheres têm, 29,7% dessas mulheres era câncer de mama. Ele é o primeiro, estourado na frente. E em 2020 foram 68.280 novos casos no ano. Então, ele por isso que Brasil. tem... Brasil. Por isso que tem essa preocupação muito grande. Porque depois que você vai para o segundo tipo de câncer, que é, por exemplo, cólon, ele cai para menos de 10%. Então, por isso que tem tanta campanha de diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo diagnosticado, já direciona para o tratamento e existe aí um bom resultado, né? Existem chances de cura, né? Muito grandes. Sim, que bom. Boa notícia. Muito bom, Thelma, nosso bate-papo. Acho que a gente pode ir para a segunda etapa aqui, que são as indicações, né? Sempre a gente tem ótimas indicações. Para quem quiser ler, assistir alguma coisa a mais, né? O que você tem de indicação para a gente, Thelma? Olha, então eu separei aqui algumas coisas, né? Vou começar pelos livros. Quando eu tive o câncer, eu li, a gente quer buscar, né? Bom, o que posso fazer para melhorar esse período? Tem vários títulos aí nas livrarias, mas tem um livro que eu gosto muito, que ele chama Anticâncer. Ele é escrito por um médico, um neurocirurgião que teve câncer, só que foi um câncer no cérebro. Mas ele faz aí toda uma orientação de como prevenir e tratar coisas do dia a dia, desde assim, produtos de limpeza que você usa, produtos na pele que você usa. Ele dá um panorama de substâncias cancerígenas que existem no nosso dia a dia e que a gente pode trabalhar para viver sem elas. Então, Anticâncer é um livro que eu indico. E da parte mais assim espiritual, né? Eu creio em Deus, creio que nada na nossa vida acontece por acaso, mas eu li um livro que me ajudou muito, que chama O Meu Deus é Maior do que o Câncer, porque às vezes a gente fica tão focada na doença
que a gente esquece, né? E só fica olhando para ela, mas a gente tem tantas outras formas da gente até ajudar as pessoas. E aí a gente entende que Deus, ele é maior realmente do que o câncer, que o câncer, ele não é a coisa mais importante da minha vida, mas eu tenho um Deus que pode me ajudar a passar por esse período. Esse é da Helene Vassão, então ele é muito bom, é um livreto bem simples, mas ela também teve um tipo de câncer, foi em outro órgão, mas é também uma visão de alguém que teve câncer. De filme, eu acho que tem vários filmes, né? E aí depende muito do perfil das pessoas. Tem uns filmes que a gente assiste e já começa a chorar só pelo nome, né? Só de ver a pessoa carequinha na capa, a gente já começa a chorar. Então depende do clima que a pessoa está vivendo, mas tem dois que eu acho que são bem bacanas. Um chama De Volta às Quadras, que foi um grupo de mulheres de meia idade que resolvem voltar a jogar basquete em prol de campanhas para o câncer de mama. Então elas queriam arrecadar dinheiro para destinar ao tratamento, prevenção do câncer de mama. E aí tem alguns que falam de casos particulares, né? Tem um que chama Lipstick, que a tradução é batom, né? Que conta a história de uma moça jovem que teve câncer de mama e ela leva o tratamento com muito humor, usava sempre um batom vermelho, né? Para se destacar. Então ela mostra um pouquinho esse relato. E eu queria deixar um site, né? Tem um site que chama Femama, femama.org.br, que ele traz muita informação, e ele é um compilado aí de ONGs ligadas ao câncer de mama. Então ele traz orientação, ele traz orientação de todas as áreas, né? Sobre medicação, alimento, e também como, se alguém quiser doar cabelo, como os lenços, enfim, ele traz, aí ele pode ser uma porta de abertura, mas tem tantos outros aí que podem nos ajudar. Ah, legal, bacana. Eu já fiz doação de cabelo uns 2 anos atrás, aí deixei crescer só para fazer essa doação. Acho que é importante a gente participar dessas ações, né? Sim, com certeza. A gente vai estar ajudando alguém, a gente não sabe quem, mas com certeza a gente vai estar ajudando. Exato. É que importa. E vamos lá para o batata quente, que você não vai escapar. Thelma, a gente vê que você estuda muito, né? Também professora. E conta pra gente, estudar é bom para se manter sempre atualizado. Legal. Você gosta de doce ou salgado? Doce. Uma fruta. Goiaba. Um prato que te remete à infância, a gente já falou agora de comida afetiva, o que você gosta e você se lembra de quem? Curau, que a minha avó fazia no fogão a lenha. Amo comer ele quentinho, meu predileto. Delícia. Um pensamento aí de tudo que a gente conversou. Em frente, de cabeça erguida, não se proste e agarra em Deus e segue em frente. Aí. E quem que é a Thelma na fila do pão? A Thelma na fila do pão, uma Thelma observadora, uma Thelma que não sou de puxar conversa na fila do pão. Hoje em dia a gente fica muito ali adiantando coisas no celular, né? E agora eu não fico mais na fila do pão, né, Dani? Porque eu faço pão em casa. Mas seria essa. Legal. E o que nos impede de prosseguir, Thelma? Eu acho que é o pessimismo, a falta de fé, ela nos impede, e o medo, né, de enfrentar o novo, o difícil, os desafios. Muito bem, maravilhoso, né? Uma energia ótima, amei. Que bom. Espero que os homens e as mulheres, né, todos que estiverem nos ouvindo aí, que também aproveite bastante aí toda essa sua experiência, essa energia boa aí, que a gente possa propagar essa informação, né? Outubro Rosa é para isso. A gente precisa enfrentar, a gente precisa falar sobre o assunto, e já orientar nossas meninas com naturalidade para elas se tocarem, para elas cuidarem do corpo, né? Todos, com certeza, né? Com certeza. Prevenir, como você falou, e enfrentar aí com bastante energia, força, né? Coragem, né? Para enfrentar, né?
Então, Com foi certeza. maravilhosa a nossa conversa. Te agradeço muitíssimo. Você é super querida, super especial. E que você consiga, né, sempre ter essa coragem aí, né, para falar com tanta naturalidade, porque às vezes não é fácil falar, né, do que a gente passou, né? Conforme a situação, a gente às vezes dá um nó na garganta, né? Mas a gente precisa falar justamente para inspirar outras mulheres a tratarem, a falar sobre o assunto, a falar sobre morte, porque às vezes a gente tem medo de falar sobre morte, mas a gente sabe que todo mundo vai passar por isso, então precisa falar também sobre isso, né? É uma forma da gente encarar de uma forma mais positiva. Ô, Thelma, fala o seu Instagram para o pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição também. Tá bom. Meu Instagram é Thelma Nutri, Thelma com TH. Thelma Nutri, me encontra lá no Instagram. Ah, bacana, então. Muito obrigada pelo maravilhoso bate-papo, que você tenha um excelente dia aí. E no nosso próximo, né, Pode na Mesa, às 18 horas, toda quarta-feira nós estamos aqui, né? Quem não fez inscrição ainda, faz aí, clica e vem ouvir nossos bate-papos anteriores, que são super legais aí, super... como a gente pode falar? Que a gente pode pôr na mesa mesmo, né, Thelma? Que a gente pode falar, que a gente pode comer e a gente parar com esses pacotinhos aí que só traz coisas ruins para nossa vida, né? Não, e é um formato que as pessoas podem estar, às vezes, lavando uma louça, lavando uma roupa, ouvindo, né? Exato. Preparando o jantar, ouvindo, é muito bom, é uma estratégia muito bacana, vale a pena. Legal. Tá bom. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau.